Boa noite para todos. Esta não é uma canalização. É uma incorporação. É um acoplamento. E durante a palestra, esse acoplamento vai se intensificando, vai se aprofundando e as informações vão fluindo de forma mais forte, mais intensa e com mais clareza. Como o espírito do Pedro tem o meu DNA cósmico, sendo ele espírito do meu espírito, nascido do meu espírito, isso proporciona com que eu possa incorporar, me acoplar a ele, literalmente, mas não da forma como vocês entendem como incorporação, um acoplamento normal, mas sim de uma forma totalmente diferente da qual vocês conhecem. Digamos que o meu espírito se fundiu ao espírito dele. Nesse momento, o Pedro e eu somos um. Entenderam? E isso, daqui por diante, vai se intensificar cada vez mais. E nós chegaremos num momento em que algo um pouco mais intenso irá acontecendo. Vamos deixar rolar, como vocês dizem aqui, não é? Eu e o meu filho amamos profundamente todos vocês, sem exceção, os equivocados, os não equivocados, os amorosos, os violentos, os criminosos, os que não são criminosos. É necessário que se entenda isso. Eu sei que isso é muito difícil para alguns, mas a gente ama. Senão, nós não estaríamos aqui. Porque nós queremos ver a sua felicidade, a sua alegria. Quando o trabalho espiritual precisa alcançar um planeta inteiro, dependendo do planeta, o qual planeta seja, no caso, neste planeta aqui, planeta Terra, a espiritualidade maior e o Pai sabe exatamente como chamar a atenção de vocês. Mas como que é chamar essa atenção? A espiritualidade quer chamar a atenção de vocês de uma forma muito forte. Então, nós temos também que fazer algo muito forte. Forte na visão de vocês. Porque se fossem outros, apenas a palavra já bastaria. Apenas o falar. Mas com vocês, tem que ser diferente. Pela sua incredulidade. Cada um tem um nível de incredulidade. Não todos, mas uma grande parte das pessoas. E é normal e eu compreendo. Eu compreendo que se duvide. Não tem problema. O importante é que nós estamos aqui. E que eu estou aqui.
É a primeira vez que eu incorporo em alguém. Até hoje eu só canalizei. Primeira vez que eu digo com relação ao espírito, porque eu já incorporei nele. Não é a primeira vez que eu incorporo nele. Mas eu nunca incorporei em nenhum outro. Eu só canalizo. Eu irradio os meus pensamentos num médium. Isso eu faço já há muito tempo. Eu fiz com Akhenaton. Eu fiz com Hermes Trismegisto. Eu fiz com Ramoses, que é o Hermes. Eu fiz com Nefertiti, quando ela estava encarnada. Eu fiz com João Evangelista, porque eu desencarnei e ele continuou. Eu fiz com Francisco de Assis, que é ele. Eu fiz com muitos profetas e eu faço até hoje. Como é que seria se eu encarnasse aqui na Terra, hoje, no Brasil, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, hoje, em 2023, se hoje eu tivesse 25 anos, em 2023, eu, Sananda, Jesus, como é que eu seria? 25 anos. Tudo depende também, sabe de quê? De quem seria meu pai e quem seria minha mãe. Porque o meu pai e a minha mãe, nem sempre, na programação, poderiam ser espíritos iluminados e evoluídos. Poderia ter na programação que o meu pai e minha mãe fossem espíritos endividados e tivessem a oportunidade de receber o meu espírito. Como é que eles iriam me criar? Vamos supor que eles não sejam ruins, mas sejam espíritos comuns. E se eu nascesse num ambiente onde também tem espíritos complicados? Não só no lugar onde eu moraria, como também, complicados que eu digo é com vícios, com paixões, lugar onde tivesse fofocas. Vocês conhecem bem essas coisas, né? E na escola? Eu fosse matriculado numa escola normal. Uma escola qualquer aqui no Rio de Janeiro, na cidade grande. Se eu encarnasse aqui na capital, eu ia ter que estudar, não ia? Eu ia ser matriculado numa escola com crianças. Eu seria mais uma criança ali. Eu mergulharia num corpo físico, igual a vocês. Eu estaria no esquecimento também, tá? Há 2000 anos atrás eu estava no esquecimento. Eu ia entrar no esquecimento de novo. É claro que eu teria umas atitudes diferentes, mas não quer dizer que eu iria lembrar de tudo de lá. Não iria. Eu iria sentir. E eu iria falar várias coisas. E eu iria ver coisas que eu não iria concordar. Porque eu aqui, encarnado aqui, o meu espírito aqui neste planeta, ele seria atemporal. Porque o meu espírito é muito mais evoluído do que a humanidade que habita aqui no planeta. Estou certo ou errado? Isso é vaidade? Não é a realidade? Então a minha visão, ela é muito mais expandida e eu enxergo muito mais longe do que a humanidade que está aqui agora. E isso não faz eu melhor, pode vir. Não é porque eu sou melhor, mas é apenas porque eu sou mais evoluído. Então eu vou enxergar mais distante do que vocês. Mas isso não me faz melhor do que vocês. Nós somos iguais. Eu só sou mais evoluído, só isso. Isso não me faz melhor do que vocês. Nós somos todos iguais perante Deus. Se o meu espírito encarnasse aqui agora, eu viria para estudar,
fazer faculdade, arrumar um emprego, namorar, casar, ter alguns filhos e viver uma vida normal? Seria um desperdício, não seria? Eu poderia ter tudo isso, mas eu não ia fazer só isso. Eu iria vir para realizar um trabalho espiritual para o progresso da humanidade. Só que hoje a época é diferente. Hoje nós temos internet, nós temos YouTube, nós temos Facebook, nós temos Instagram, nós temos tudo isso. Nós temos televisão, emissoras de televisão. Nós temos carros, aviões, helicópteros, motocicletas, ônibus. Então fica fácil para eu me locomover. Ou eu teria que me locomover num burro ou num camelo? Eu acho que não, né? Os tempos são outros. Eu teria que ter uma barba grande, cabelos compridos e aquelas roupas que eu usava na época e sandálias entrelaçadas na minha perna? Qual era a roupa que eu ia usar? Uma calça jeans, uma blusa assim, bermuda, chinelo. Eu gosto de ficar à vontade. Eu gosto de andar descalço. Eu deveria ser sério, uma pessoa chata, ou seria melhor que eu fosse divertido? Eu poderia fazer brincadeiras? Poderia fazer umas imitações? Poderia pregar uma peça nas pessoas? Brincar com crianças? Fazer vozes engraçadas? Gravar vídeos dançando, brincando? Quando tivesse uma festa na minha família e o som tocasse, todo mundo ia dançar e brincar. Só porque eu sou Jesus eu ia ter que ficar num canto parado? Ou eu poderia dançar junto? Eu poderia dançar com uma dama? Poderia dançar com a minha mãe? Eu sou uma pessoa como todos vocês. Seria proibido essas coisas para mim? Então tá bom. Eu poderia ter uma condição financeira boa? Também. Ou eu teria que nascer pobre igual foi há 2000 anos atrás? Por que a programação tem que ser a mesma de 2000 anos atrás? Não pode ser diferente? Os tempos são outros, a programação é outra. Eu poderia ser rico? Poderia. Afinal, eu sou um co-criador. Se eu quiser ser rico, eu vou ser rico. Eu poderia ser rico porque eu ia usufruir do dinheiro para fazer o trabalho espiritual, ainda ia ajudar as pessoas. Então é bom que eu seja rico. Poderia ter uma casa maior. Eu poderia usar uma roupa de marca? Ou é proibido para mim só porque eu sou Jesus? Eu tenho que usar um tênis duro e de qualidade ruim ou eu poderia usar um tênis melhor? Eu poderia praticar esportes? Ou é proibido para mim? Jesus não pratica esportes. Eu poderia jogar futebol? Eu poderia correr? Eu poderia fazer uma musculação? Ou é proibido para mim? Só porque eu sou Jesus? Eu teria irmãos, poderia ter irmãos, mas nem sempre esses irmãos que viriam seriam espíritos da minha estirpe. Poderiam ser espíritos endividados, que teriam uma oportunidade de encarnar como meus irmãos para que eu possa ajudá-los a evoluir. Afinal, Deus programa tudo para que todos evoluam. Espíritos como os meus, quando encarnam em planetas como esse aqui, eles não conseguem ficar parados. Eu ia falar o que eu penso, mas o que eu penso pode ser que não ia agradar vocês, porque eu ia falar a verdade sobre vocês. Eu ia dizer para vocês quem vocês são e o que vocês precisam mudar para evoluir.
Será que vocês suportariam quando eu dissesse para vocês quem vocês são e o que precisa ser modificado para melhor? Ou vocês ficariam com raiva de mim? Eu só estaria falando a verdade, não é? Eu não posso mentir, só para agradar vocês. Estou certo? E quando eu falasse para vocês quem vocês são, eu estava falando porque eu tenho ódio de vocês ou porque eu estou julgando vocês, estou criticando vocês? Ou eu estaria falando isso porque eu amo vocês e eu quero que vocês melhorem? Porque eu quero que vocês melhorem. Eu sei falar manso. Eu falo manso. Na verdade, é a forma que eu gosto de falar. E o meu filho também. A gente não gosta de falar duro. Mas, no tempo de agora, eu ia falar manso e muito amorosamente. Mas pelo menos 80% das vezes que eu ia falar ia ser duro, eu ia ficar mal toda hora. Eu ia ficar muito mal, mas eu ia ter que falar, porque como a minha conexão com o Pai é muito forte, eu ia sentir que eu tinha que fazer. Ele ia fazer eu sentir. E eu ia obedecer, porque eu obedeço o Pai. Porque Ele sabe o que faz. Mesmo que muitos não entendam. Porque se eu encarnasse aqui agora, muitos de vocês não compreenderiam, não me compreenderiam. Sabe o que seria? Eu posso falar isso porque essa seria a programação, caso acontecesse. Seria essa programação. E eu digo mais para vocês. Nós, no plano espiritual superior, de espíritos que estão ali comigo, que são espíritos muito evoluídos, a gente consegue... Como é que eu vou explicar para vocês? A gente consegue simular como seria, de acordo com os seus espíritos, o seu perfil psicológico e quem vocês são. Sabiam disso? Eu sei qual seria a sua reação, mesmo sem ter acontecido. Eu sei qual seria a sua. Eu sei qual seria a reação de todos vocês, mesmo sem ter acontecido. Vocês sabiam que eu consigo fazer isso? Então eu já tenho toda a minha encarnação, como se tivesse acontecido. Sabe o que ia acontecer? Não ia dar certo. Sabe o que iria acontecer? Eu seria assassinado de novo. Sim, eu ia tomar um tiro. Mas não aqui? Sim, aqui. Eu ia levar um tiro no peito. Aqui tem armado, não tem armado. Não, você não entendeu. No decorrer do meu trabalho espiritual... Eu pensei que fosse aqui agora. Não, agora não. Estou falando na simulação que eu fiz. Se eu encarnasse aqui, eu ia começar o trabalho espiritual. Em determinado momento do trabalho, eu ia tomar um tiro no peito. Iam me matar. Mas antes de me matarem, sabe o que iria acontecer? Eu seria trucidado, estraçalhado, sem piedade, na internet. Vocês iriam fazer memes de todo tipo comigo. Vocês iriam gravar vídeos, como vocês chamam aqui de... Como é, filha? Hit? Reação? Reality? React. Vocês iriam fazer vários vídeos assim, react, comigo. Vocês iriam dividir a tela, vocês iriam colocar a minha imagem incorporado, canalizado e falando as coisas que eu ia falar, e vocês iriam ficar do lado, zombando, escarnecendo de mim, me atacando. Vocês iriam debochar, iriam ficar botando a mão no rosto. Quando eu falasse alguma coisa séria, vocês iam fingir que estavam com medo e ficassem tremendo. Escarnecedores. Isso demonstrando o nível evolutivo de vocês, muito inferior.
julgamento, escárnio. Eu iria andar nas ruas, as pessoas iam ficar rindo, uma cutucando a outra e falando nos ouvidos e debochando de mim. Ia ter gente que ia vir para cima de mim para me bater. Porque eu ia abrir um canal no YouTube. Porque o YouTube atinge o mundo. E eu ia falar só verdades. E ia incomodar muito. Eu ia ser vítima de magia negra, porque se você entra em fúria comigo, você manda uma energia. Isso eu ia ser vítima toda hora. Eu ia ser julgado, criticado, e eu ia fazer o seguinte: quando eu estava aqui há 2000 anos atrás, eu disse para o povo quem eu era? Isso é vaidade? Eu apenas disse quem eu era, não disse? Eu disse que eu era o Messias, que eu era o enviado de Deus para salvar a humanidade. Eu disse que eu era o Messias, que eu era o Filho de Deus. Eu disse, não disse? Na programação, hoje, eu ia falar também. Sabe como é que eu ia falar no YouTube? Eu ia vir com um nome qualquer. Eu ia vir com um corpo físico de um homem normal. Eu ia encarnar negro. Eu seria negro, da cor da Michele. E eu ia falar nos vídeos que eu era a reencarnação de Jesus Cristo. O que ia acontecer, filhos? E na programação também estaria... Eu ia dizer que eu era Jesus Cristo, sabe com quantos anos? 28 anos. Eu iria ser chamado para a obra com 25. Até os 25 eu ia ter uma vida normal. Eu iria para baladas, eu iria beijar na boca, eu iria dançar, eu iria beber cerveja, eu iria ter amigos, eu iria dirigir o meu carro bêbado, porque eu ia ser rico. Eu ia ser rico. Eu ia dirigir o meu Porsche bêbado, com várias mulheres dentro, rindo, ouvindo hip hop, música eletrônica. É heresia, né, filho? Heresia. Sim, eu sei que você disse isso. Porque isso ia acontecer. Porque iam achar que eu teria que ser extremamente puro, que eu não ia fazer nada disso. Eu sei que você não está aceitando. Tá vendo como é que ia dar errado? Tá vendo como é que não ia dar certo? Por causa dos seus sistemas de crenças e da visão estreita que vocês têm de universo. Vocês não sabem como funcionam as coisas, os planejamentos. Vocês criam muitos sistemas de crenças de como as coisas têm que ser e devem ser. Paradigmas. Vocês criam dogmas. Vocês criam regras. Vocês dizem que as coisas têm que ser assim, 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 e não pode ser diferente. Isso são sistemas de crenças. Por quê que eu não poderia ter essa vida? Já que não ia dar certo, então é melhor eu não vir, não é? Existem outros planejamentos. Iam me matar de novo. Sabe o que iam dizer? Que quando eu canalizasse, incorporasse, os espíritos que incorporassem em mim, canalizassem comigo, eles também iam dizer para vocês quem eu sou. Aí vocês iam dizer, sabe o quê? Que os espíritos estavam me elogiando. Eles não estavam me elogiando. Eles iam dizer para vocês quem eu sou. Só isso. Mas vocês iam dizer que eles estavam me elogiando. Quando eu falasse que eu era o Messias, que eu era Jesus Cristo reencarnado,
e que eu vim para ajudar no progresso de toda a humanidade para uma obra muito grande, e os espíritos que incorporassem, canalizassem comigo, que seria sem limites de quantidade de espírito, porque isso é doutrina. Estabelecer um limite de incorporações e canalizações é doutrina. Vocês iriam dizer que eu estava com todas as características de fascinação. Vocês iriam dizer que eu estava fascinado. Os espíritas que falam tanto de mim, Jesus Cristo, eles iriam dizer que eu estava fascinado. Eles iam gravar vídeos no YouTube com um título assim: um caso grande de fascinação, um caso forte de fascinação, ou um caso de fascinação. Os espíritas seriam implacáveis comigo. Não todos, mas muitos deles. Eles iriam ser totalmente doutrinários. Eles iriam dizer que eu estava sendo enganado por espíritos mistificadores, zombeteiros, levianos, pseudo-sábios. As características de fascinação, eles iriam dizer que eu ia ter confiança cega nos espíritos que estavam comigo, que eu não ia ouvir uma opinião diferente, porque eu não ia ouvir mesmo, porque eu ia saber quem eu sou e quem eu estava servindo. Eu não ia ouvir, porque eu estou muito à frente de vocês e eu sei muito mais do que vocês. Vocês não sabem nada. Vocês sabem muito pouco. E esses que têm todo o livro dos médiuns na cabeça também não sabem nada, mas agem como se soubessem muito. Eles iriam vir com o livro dos médiuns na mão e iriam falar que eu estava com todas as características de fascinação. Eles não iam precisar nem ler, porque muitos deles têm tudo na cabeça. Eles iriam dizer que eu estaria falando doutrinas impossíveis, doutrinas errôneas, doutrinas que não existem, como se fosse a única expressão da verdade. Não é assim que está no livro dos médiuns? Eles iriam dizer que, quando alguém tentasse me alertar que eu estava fascinado, que eu iria me afastar de quem tentasse me alertar. Essa é a característica do fascinado, não é? Ele se afasta de quem enxerga claro e tenta alertar. Fascinação existe, tudo bem? Mas existem as exceções. Eu seria uma exceção. Mas não iria ser visto dessa forma, porque eles enxergam fascinação em todos aqueles que dizem quem são e que são espíritos evoluídos e que vieram para ajudar na evolução do planeta. Tem gente que fala isso e não é? Tem. Mas tem gente que fala isso e é mesmo. Então, existem exceções, não é? Toda regra no universo tem uma exceção, vocês sabiam disso? Toda regra tem uma exceção no universo. A única regra que não tem exceção é a do amor. Tem uma outra regra que não tem exceção. Evangelho, não da forma que vocês enxergam como religião, mas sim como uma política divina, não política humana. É uma política e uma filosofia de vida divina. Depois de todas essas canalizações e incorporações, para quem não acredita, ou o rapaz é muito inteligente, ou ele é um ator muito bom. Ou os dois. Um ator muito bom e muito inteligente. Ou ele é muito louco, muito maluco para botar a cara aqui e fazer tudo isso. Para estar no lugar dele tem que ser destemido. Não pode se importar com o que o homem deste planeta pensa. Esse planeta primitivo aqui, com esses homens e mulheres primitivas desse planeta, se importar com o que eles pensam. Um espírito da categoria dele seria insano.
Só ir acompanhando, a gente já é taxada de louca. Só de acompanhar. Vocês serão vistos como loucos. Vocês serão vistos, sabe como o quê? Hipnotizados. Ele será visto como um manipulador. Alguém já disse isso? Que ele é um manipulador? Vai ter gente que vai achar que ele é a reencarnação de um mago negro daqueles bem fortes, bem inteligentes e que sabem manipular. O Pedro. Seria assim que eu seria recebido aqui mais uma vez. Os evangélicos, os meus filhos evangélicos, eles iriam colocar a mão na minha cabeça e iriam orar para expulsar o demônio, porque eu ia incorporar Exu e Pombagira. Eu ia incorporar Preto Velho. Eu ia falar de reencarnação e da imortalidade do espírito. Eu, Jesus, ia falar de reencarnação. Eu falei de reencarnação há 2000 anos atrás. Não entenderam. Eu falei. Mas é interpretado de uma forma totalmente errônea. Por quê? Sabe por quê? Que não interpretam como deveria? Por causa de uma frase. Eu não aceito. Eu não aceito. Tem outra frase. Não, mas a palavra diz. Tem outra frase também. A palavra é bem clara. Sim, de acordo com o seu sistema de crenças e a sua visão limitada e estreita da realidade e infantil, das realidades universais. Porque espíritos infantis, crianças e imaturos interpretam de forma imatura, criança e infantil. Eu estou humilhando, julgando ou eu estou falando a verdade? Quando eu estivesse encarnado aqui, eu seria aquelas crianças extremamente sinceras. Mas eu ia crescer, não ia? Eu ia continuar extremamente sincero. Eu ia continuar sincero. Com 30 anos, 20 anos, 25 anos, 28 anos, eu ia continuar sincero. E aí iam dizer, sabe o quê? Que eu estava julgando. Eu só estava sendo sincero. Por que me mataram? Só porque eu falei a verdade? Porque na cabeça de vocês eu falei uma heresia? Quem ele pensa que é para se dizer Jesus? Iam ter também os comentários racistas. Quem, isso e isso e isso, que eu não vou falar, pensa que é para dizer que é Jesus? Os comentários racistas, preconceituosos. Eu ia vir negro de propósito para mostrar para vocês quem vocês são. Não são todos, tá? Mas muitos iriam agir com racismo comigo, demonstrando a sua inferioridade evolutiva, porque vocês ainda se preocupam com cor de pele, como se cor de pele definisse moral, como se cor de pele definisse quem você é. Quem define quem você é são as suas atitudes, os seus atos, a sua conduta, o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Cor de pele não quer dizer nada. Quando é que vocês vão aprender isto? Então, por que muitos de vocês, não todos, mas muitos têm preconceito com cor de pele? Racismo, quem é racista, isso é característica de espíritos menos adiantados, muito inferiores na escala evolutiva. Muito, não é pouco não, é muito. É muito inferior na escala evolutiva. Tem preconceito de raça em países de primeiro mundo, não é? Que vocês chamam de primeiro mundo. Se é primeiro mundo, por que tem preconceito com cor de pele? Se é primeiro mundo. Se o primeiro mundo de vocês
Tem racismo? Imagine como é que não deve ser o terceiro mundo. É isso que ia acontecer comigo se eu encarnasse aqui. Porque eu ia trazer teorias muito mais expandidas, diferentes do seu sistema de crenças e diferente de como a sua religião ensinou. Eu não iria ter preconceito com a sua religião, mas eu iria falar que muitas coisas não são mais necessárias na sua religião. Não precisa. Isso não é preconceito. Eu só estaria dizendo que não precisa. Porque eu ia vir com uma visão mais ampla e muito mais adiantada. Então eu ia dizer que muitas coisas não são mais necessárias. São antigas, ultrapassadas. Eu vim de um local muito mais adiantado, então aqui eu ia achar o quê? Ultrapassado. Eu ia dizer que estava ultrapassado. Eu ia dizer que não precisa. Eu não estaria com preconceito. Eu só ia dizer que não precisa. Eu ia fazer mais uma coisa. Eu ia desmascarar os hipócritas, como eu fiz há 2000 anos atrás. Os hipócritas, que só têm Deus na boca, que são belos, cheirosos, usam belas roupas, limpos, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. São podres por dentro. Falam bonito, têm a doutrina toda na cabeça, são intelectuais, falam belo, têm um português impecável, um vocabulário maravilhoso, uma oratória muito boa, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade, preconceitos, fundamentalismo, extremismo, fanatismo, julgamentos e tudo quanto é tipo de paixão que se estuda, se tem gravado na cabeça, mas não está no coração, não está no espírito. Só está para falar bonito, mas não nas atitudes. Extremamente materialistas como são, totalmente distantes da realidade do espírito e agem como se fossem detentores de todo o conhecimento do universo. Não sabem nem quem são, de onde vieram, de onde estão. E quando se fala quem são, de onde veio, de onde estão, não aceitam. É julgamento, é crítica, é preconceito. Vocês estão todos presos. Vocês estão numa penitenciária azul. Numa penitenciária de 13.000 e alguns outros quilômetros de diâmetro, com riquezas naturais maravilhosas, mas é uma prisão. E também estão presos dentro de corpos físicos densos, pesados e apodrecidos. Só de estar encarnado aqui já faz de você um detento, com exceção dos meus enviados, que vieram do meu reino, com exceção desses, que são livres e que já passaram dessa fase. O meu filho Pedro veio aqui para realizar uma missão, mas também veio para erradicar do espírito dele algumas coisas que precisam ser erradicadas. Porque eu quero que ele suba mais, porque eu quero dar na mão dele responsabilidades maiores. Para ele ter essas responsabilidades maiores, ele tem que crescer mais, tem que evoluir mais, tem que erradicar algumas coisas, apenas aparar algumas arestas, porque no futuro eu preciso que ele esteja no meu lugar. Não no seu tempo, mas no tempo cósmico. Não é audácia, nem heresia. É. Porque eu enxergo o futuro. E eu enxergo
ele daqui a um tempo. E ele vai estar. Já está feito. Já aconteceu. E muitos outros que estão aqui estarão com ele. Eu, Sananda, eu sou o rei. Eu sou o rei de Nébadon. Eu sou rei deste universo. Eu sou o rei. Tudo que acontece neste universo me é informado em impulsos mentais, em fração de segundo. Tudo que acontece em todos os planetas de todas as galáxias deste universo é passado para mim num impulso mental. Eu fico sabendo de tudo, numa fração de segundo, de tudo que acontece em todos os planetas e galáxias. Mas eu não posso governar sozinho. Então existem outros reis aqui. Reis, vamos dizer assim, menores. Menores que eu digo é de patentes menores. Eu sou o rei de todo esse universo e eu coloco reis, vamos dizer que são subuniversos, universos dentro desse universo, que faz parte deste universo. Para reis que governam setores deste universo, vários setores. São vários reis, são muitos reis. O Pedro é um rei, um desses reis. Ele tem um reino. Heresia, megalomania, vaidade. E se eu disser que se eu sou o pai e ele é o filho, então ele é... Se eu sou o rei, ele é o príncipe. Mas é rei também? Rei de um subuniverso, não de Nébadon. Mas vai ser. Esse não? Por quê? Porque você só vê um corpo de carne e osso, não vê o espírito? Ou é pela incredulidade, ou os dois? Ou é o eu não aceito? Ou é a heresia? Ou é a megalomania? Vaidade? Arrogância? Prepotência? Fascinação? Tudo isso vocês falaram para mim quando eu encarnei aqui, negro, em 2023. Na simulação que é real. Porque eu sei tudo o que ia acontecer. Então existem exceções à fascinação. A fascinação existe. Existem muitas pessoas fascinadas que falam, eu sou um Messias, eu sou... Tem gente que diz até que é Jesus, diz que eu estou reencarnado. Eu não estou reencarnado. Eu estou em espírito, desencarnado, sem corpo físico, sem perispírito, sem corpo mental inferior, sem corpo mental superior, sem corpo búdico, só em corpo átmico. Incorporado. Como se está em corpo átmico? Espírito do meu espírito. Veio de mim. É um fractal meu. O primeiro. O primogênito. O príncipe de Nébadon. Fascinação. Louco. Quem é o maluco que acredita nisso? É um manipulador e tanto. Quem sabe Beelzebu? Filho do diabo? Filho do demônio? Assim eu seria chamado. Anticristo. Mas é um Cristo. Mas é anticristo. Mas eu não acredito que é um Cristo. Também não aceito. Também tenho inveja. Eu entendo algumas coisas. É exatamente por isso que a espiritualidade, dessa vez, vai chamar a atenção. Porque nós precisamos unir aqueles que vieram fazer a diferença. Entendem?
aqueles que vieram fazer a diferença para o progresso da humanidade, porque eles estão separados. Nós vamos unir através dele. Todos, sem exceção, todos os que estiverem que ser unidos. A movimentação aqui nessa casa será imensa, será um entra e sai danado daqui a pouco tempo. Porque nós vamos mostrar para o mundo quem ele é, do jeito que vocês acreditam, vendo. Avisa, 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 e nada acontece. Que graça teria se a gente fizesse estourar tudo no início? Muitos não mostrariam quem são. Muitos estão mostrando quem são. Temos muita gente corajosa que já até registrou no YouTube a sua coragem. Vamos ver se são corajosos mesmo daqui a um tempo para manter o que foi registrado. Porque a vergonha vai ser muito grande. Será que vai ter força para manter lá? Ou vamos, de repente, alguns registros de vídeo sumirão? Baixem os vídeos. Vou falar para os meus filhos. Baixem todos os vídeos que estão atacando ele e guardem. Façam download de todos, filhos. Eu estou falando com vocês. Os filhos saberão com quem eu estou falando. Vocês vão sentir no coração. Filhos, façam download de todos os vídeos que estão atacando ele, debochando, escarnecendo dele e guardem. As meninas aqui já fizeram download de alguns. Continue, tá, filha? Façam download de todos. Assim é a humanidade deste planeta. 2000 anos se passaram e pouca coisa mudou. Continuamos os mesmos. Continuamos os mesmos. Não é, filha? Como é que vocês querem habitar planetas ditosos? Como é que vocês querem entrar no meu reino se vocês não têm merecimento? Para entrar no meu reino tem que merecer. Não pode ganhar as coisas sem merecimento. Vocês não podem ganhar o que vocês não merecem. Para entrar no meu reino, tem que amar, tem que perdoar todos aqueles que te fazem mal. Você tem que ser um cordeiro, você tem que ser puro de coração e manso. Você tem que amar a todos, sem exceção. Até aquele político que você não gosta. Tem que amá-lo também. Igual você ama sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, sua mulher, seu marido. Você consegue? Para entrar no meu reino, você tem que amar aquele político desse jeito. Para entrar no meu reino, você não pode ser julgador, você não pode fazer críticas destrutivas, você não pode ter orgulho, arrogância, soberba, egoísmo, felonia, cupidez, prepotência, maledicência, inveja. Você não pode ter vícios, você não pode estar ligado à matéria, você não pode ser ganancioso, você não pode ser vaidoso perniciosamente. Não estou falando da vaidade, a vaidade sadia. A vaidade sadia, tudo bem. Mas você sabe qual é a vaidade sadia? Ou você vai usar o pretexto da vaidade sadia para ter uma vaidade perniciosa? Para entrar no meu reino, você tem que ser uma criança, puro. Tem que gravar áudios no WhatsApp, brincando e fazendo vozes engraçadas.
Isso é só uma brincadeira, tudo bem? É só uma brincadeira. Você não pode ser traidor. Se você for um traidor, você não entra no reino do Cristo, no meu reino. Traidor. Você não pode se unir a magos negros encarnados para fazer o mal. Para entrar no meu reino, você não pode se unir a magos negros encarnados para fazer o mal. Você não pode sentir ódio nem raiva. Você não pode ser um escarnecedor, porque escárnio é uma característica de espíritos das trevas, de espíritos maus. Você não pode fazer tramas contra o seu irmão. Tramas, tramar, contra, para prejudicar. Eu só aceito as tramas para o amor e a verdade. Mas você acha que está com a verdade, não é? Equívoco, grande equívoco. Se eu estivesse encarnado aqui, o que eu ia falar, vocês não iam gostar. Vocês iam me atacar com tudo. Eu ia falar todas as verdades sobre vocês. Quem vocês são? Eu ia esmagar o seu ego. Eu ia esmagar o seu ego. Sem medo. Sem medo de vocês. Porque o meu reino não é deste mundo. Eu não sou deste mundo. Eu só estaria aqui de passagem. Eu não sou daqui. O meu filho Pedro não é daqui. Ele está de passagem. Por isso que quando eu estava me acoplando nele agora, estava incorporando nele, eu falei para ele, daqui por diante, você fará vista grossa para todos os ataques, críticas e tudo mais. Você não é daqui. Eles são primitivos, eu disse para ele. Filho, eles são primitivos, são atrasados. É natural que eles ajam desta forma, que eles sejam assim. Eles são isso, filho. São violentos, são agressivos, são imaturos de espírito, são escarnecedores, julgadores, são materialistas, são egoístas, gananciosos. Eles são maus, filho. Eles são maus. Lembra, quando eu te preparei para esta missão, nós caminhávamos junto no meu reino. E eu te preparei junto com muitos outros. Jamar esteve contigo. Anton, Miguel e muitos outros. Hermes, Akhenaton, Nefertiti, Osho, Críptros, Maria de Nazaré, Maitreya. Todos eles prepararam meu filho para esta missão. E a missão já está feita, cumprida, e ninguém, absolutamente ninguém, toca nele. Tudo foi preparado para este momento. E eu enviei um dos meus melhores para caminhar com ele, que está no corpo desta mulher. O espírito que habita o corpo desta mulher, quando o meu pai dá uma ordem, a ordem já está cumprida e feita. Não importa o que aconteça, está feito.
Podem fazer o que quiser com o corpo dela. Ela não me negará. Ela não me nega nem ao meu Pai. Porque o lugar dela não é aqui. Ela é moradora do meu reino e também ela tem o reino dela, porque ela também é rei. O espírito dela é rei. Também é um rei. O Sérgio, que é médium desta casa, é um rei. De uma dimensão onde vivem centauros. Ele é um centauro encarnado. De uma dimensão que vocês nem imaginam que existe. Na verdade, vocês conhecem muito pouco. Vocês conhecem só a colônia Nosso Lar, não é? Grande Coração, não é isso? Vitória Régia, não é assim? As colônias, é tudo que existe, não é? É tudo que existe. O Pedro já ouviu que de alguém que achava que os 9 planetas desse sistema solar era tudo que existia no universo. Não tem problema, nós somos muito pacientes. Eu tenho muita paciência com ignorância, com falta de evolução espiritual e falta de expansão de consciência, senão eu não estaria aqui. Filhos, vocês já se olharam no espelho? Olhem os seus corpos. Olhem os seus corpos. Agora tentem imaginar como é que é a aparência do espírito de Miguel, o general dos exércitos celestes. Olhem para os seus corpos, físicos e perispirituais, porque o seu perispírito é igual ao seu corpo físico. Agora imaginem como não deve ser Miguel. Qual é a aparência do meu espírito? Eu tenho cabelos compridos e uma barba grande? Eu sou pura luz. Eu sou puro amor e fraternidade. Eu sou a presença do Deus vivo. Eu sou a justiça divina de Deus aplicada. Eu sou a misericórdia divina. Eu sou a cura. Eu sou a saúde perfeita. Eu sou a prosperidade. Eu sou a riqueza espiritual. Eu sou Deus em ação. Aonde eu passo, a vida. Por onde eu passo, os anjos cantam. O universo se ilumina. Por onde eu passo, eu trago vida. Quem está morto, vive de novo. Só com a minha presença, sem eu falar nada. Por onde eu vou, eu arrebato multidões, porque todos querem estar comigo, porque eu sou a presença do Deus vivo. E isso não tem como tirar. Por isso eu disse, há 2000 anos atrás, que poderiam matar o meu corpo, mas não poderiam tocar no meu espírito. O corpo não é nada. O corpo é um pedaço de carne podre, que vai ficar cheio de vermes. Eu não estou no corpo, eu não estou ali. Quando meu corpo morre, eu não estou ali. Eu já estou longe. O meu filho desdobra para o meu reino. O meu filho tem desdobramentos muito parecidos com o de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso não poderia contar sobre os seus desdobramentos naquela época porque não seria compreendido. Assim como Pedro não conta muita coisa que ele passa em desdobramento, porque iam dizer que ele é um louco. Ele já contou algumas coisas e acharam loucura. Eu, Jesus, eu brilho mais do que o seu sol. Eu sou muito maior do que o sol deste sistema solar, o meu espírito. E eu não estou falando isso por vaidade, é a realidade. Se eu brilhar toda a minha luz, toda ela,
eu consigo iluminar algumas galáxias só com a luz do meu espírito. E isso também não é megalomania e nem vaidade. É o que é. Mas se eu falasse isso encarnado aqui, seria megalomania e vaidade. Porque dizer quem é não é vaidade. Se um magro negro encarnado disser quem é, se um quiumba, vamos dizer assim, um obsessor qualquer, encarnado, disser quem ele é, um quiumba, é megalomania também? É vaidade? Não. Aí é aceito. Porque é inferior. Então, quem é inferior pode dizer quem é. Mas quem tem muita luz não pode dizer quem é. Tem que mentir, tem que dizer que é inferior para poder ser aceito. Por quê? Porque aqueles que ouvem não aceitam ninguém acima de si, porque são orgulhosos e invejosos. Inferiores na escala evolutiva. Ele é um manipulador? Está convencendo muitos. Você foi levantado para destruir essa obra. Dessa vez não haverá crucificação. Dessa vez, todas as inspirações e as intuições dos das trevas nos encarnados que estão em sintonia com eles, todos os planejamentos cairão por terra. Porque Deus é muito maior. Não tem nem comparação. E nós estamos aqui, por mais que não acreditem. As distorções da realidade espiritual estão caindo por terra. Assim como os meus filhos ignorantes que estão sendo manipulados por espíritos das trevas encarnados serão esclarecidos. Eles serão esclarecidos. Porque são vítimas. São vítimas. O meu filho vai dar a data para você, filha, quando esse vídeo tem que entrar. No próximo domingo, às 8 horas da manhã. Já estou dando. E só vai entrar esse vídeo, nenhum outro no domingo que vem. Porque precisam acontecer algumas coisas essa semana. Que dia é hoje? Eu preciso registrar a data. 16 de abril de 2023. Filha, coloque a data no vídeo, a data que o vídeo foi gravado, tudo bem? Porque vão acontecer algumas coisas essa semana e vão dizer que esse vídeo vai ser uma resposta com o que vão fazer. Então, você coloque a data no vídeo, tudo bem? Porque ele não vai entrar agora. Vai acontecer essa semana o que precisa acontecer, que as escolhas já foram feitas, e aí o vídeo entra no domingo e vai dar a resposta para aqueles que estão planejando o que vão fazer essa semana, e eles vão fazer. Pode. São duas perguntas numa só. Estou curiosa e eu gostaria de essa resposta. Faz, filha. Para sair a voz. É só para sair a voz. Você não vai aparecer. A sua voz pode sair no vídeo? Eu nunca fiz isso. Nunca peguei no É só falar. Eu queria saber, há muito tempo que eu estou curiosa para perguntar isso. Surgiu a oportunidade, graças a Deus. Pode perguntar. Eu queria saber o que são as estrelas e se quando Jesus foi crucificado, se ele era realmente preto. Eu não era negro. Não. Eu tinha a pele morena. E as estrelas podem ser sóis ou não. Sóis são estrelas. Existem estrelas que já se apagaram no universo, mas ainda estão brilhando, porque elas estão tão distantes que demora milhões de anos-luz para chegar até aqui a luz e ela se apaga. Muitas estrelas que brilham no universo já não existem mais. Já se apagaram no cosmos.
Mas ainda brilham porque estão muito longe, até a luz, na velocidade da luz, até chegar aqui e se apagar, demora milhões de anos, ou bilhões. Então, quando vocês olham, vocês acham que ainda está lá, mas não existe mais. Eu pensei que fosse espíritos, ou naves, ou disco voador. Não, estrelas são estrelas, espíritos são espíritos, disco voadores são disco voadores, são naves. Estrela é outra coisa. Você está vendo, filha, como vocês precisam de muito esclarecimento? Olha as perguntas que você me fez. Vocês precisam de muitos esclarecimentos. Por isso meu filho está aqui. Mas não... Isso é normal. Não se culpe por isso. Isso é completamente natural. Eu amo você. Por isso eu te trouxe aqui. Eu conheço o seu espírito. E essa oportunidade encarnatória, não só para você, como para todos os outros que estão aqui, estão assistindo, é única. Muitos espíritos, para ter uma oportunidade dessa, demora milhões de anos. Aproveite, porque muitos não têm nem ideia da riqueza dessa oportunidade. E gratidão por tudo. Sim, gratidão também. Eu agradeço por você existir e por nós sermos irmãos, porque nós não nascemos para viver sozinhos, nós nascemos para viver juntos, porque nós viemos do mesmo Pai. Você é amor do meu amor. Você é sangue do meu sangue. Você é minha irmã e filha do meu Pai, daquele quem eu amo e quem eu conheço, e que um dia você vai conhecer como eu conheço. Pode ter certeza. Eu enxergo você agora e eu vejo um arcanjo, um futuro querubim, um futuro Cristo. Não um Cristo jovem, mas um Cristo antigo, como eu. Você entende isso? Você é pura luz. É assim, filhos, que vocês têm que tratar os seus irmãos, com amor e respeito, não com julgamento, não com escárnio. Porque se você ama o seu próximo, você não faz isso. Não importa quem seja o seu próximo, você nunca vai fazer isso. Se você ama de verdade a todos, se você ama a todos como ama a si mesmo, você nunca vai escarnecer de ninguém, você nunca vai odiar ninguém, você nunca vai tramar contra ninguém, você nunca vai escarnecer de ninguém, porque quem ama não faz isso. Entendam que muitos falam de amor, mas só falam, não são o amor em ação. Quando meu filho vê alguma coisa errada, muito errada, ele não escarnece, não julga, não grava vídeo para escarnecer, julgar, colocar a foto da pessoa do lado e ficar. Isso é coisa de espíritos inferiores, atrasados, cheios de paixões, que não são dignos de habitar dimensões superiores, porque não tem vibração suficiente para entrar lá. As vibrações são muito baixas. Eu estou tirando várias coisas da cabeça do meu filho, porque ele queria falar outras coisas e eu estou só tirando, eu estou colocando ele no esquecimento. Porque tem que sair o que eu quero falar. Depois, quando ele chega em casa, ele lembra de tudo que ele queria falar. Mas agora, nesse momento, eu estou tirando tudo. O ego dele falou um negócio para mim agora. O ego é normal. Nós temos ego. Nosso ego é muito forte. Espíritos evoluídos têm o ego muito forte. Espíritos evoluídos têm um ego muito forte, mas nós usamos o nosso ego a favor do progresso da evolução de Deus. Nós usamos o nosso ego para Deus.
Não de forma perniciosa, como a maioria dessa humanidade. Posso fazer uma pergunta? Eu já ia me despedir. Pode fazer. Não tem problema, pode passar na frente da câmera se quiser. Eu tenho... Desculpa, estou meio emocionada, sabe? Eu não sei se é uma inspiração. Faça a pergunta que depois eu vou te dar um presente. Tá. Eu tenho uma inspiração que vem na minha cabeça daqui a alguns anos. Eu não sei exatamente o que, mas é como se... É ligado à natureza e é como se... É a vontade de criar uma comunidade que viva um ajudando o outro, como se voltasse ao que era antigamente os nativos. Você tem uma vontade de criar isso? Eu tenho essa vontade de criar. Então faça. A minha pergunta era se isso é coisa louca da minha cabeça ou é uma inspiração. Você tem condições para fazer isso? Nesse momento, não. Faça só quando estiver ao seu alcance. Não, é claro, mas a minha pergunta era, isso é coisa da minha cabeça ou é realmente... Não é coisa da sua cabeça. Isso é o Pai, é Deus mostrando para você. Se você de coração disser que quer, Ele pode conceder isso. Mas isso precisa que você faça algumas escolhas primeiro, Sim. escolhas que virão. Se você fizer as escolhas certas, aí isso pode acontecer. Se você fizer as escolhas erradas, não. Mas mesmo você fazendo as escolhas certas, pode ser que haja uma mudança de planejamentos e Deus vai te usar de uma outra forma, de um outro jeito para outras coisas. Então, se não acontecer, não fique achando que você fez as escolhas erradas, porque você pode ter feito as escolhas certas, mas Deus mudou os planos. Porque veio na minha cabeça assim, eu falei, eu estou maluca. É como se eu viajasse na maionese. Entendeu? Mas, Viagem de maionese. Uma viagem de maionese. Viagem naquele negócio que vocês passam no pão. Exatamente. Eu sei tudo o que acontece aqui. Fique aí. Você aceita um abraço meu? Eu quero um abraço. Antes que todos fiquem com ciúmes e também queiram, sintam-se todos abraçados, porque tudo que eu vou passar para ela, quando passar por ela, vai entrar em todos vocês. Tudo bem? Não filme, não filme. Quando eu passar para ela, vai para todos vocês, igualmente. Nós amamos vocês profundamente. Entendam isso. Não se sintam sozinhos. Não se sintam abandonados. Não se sintam órfãos. Eu estou com vocês. Eu sempre estive. Eu nunca vou abandoná-los. Quando eu for para outras paragens, eu deixarei outro no meu lugar e eu sempre estarei visitando. Sempre estarei com vocês, mesmo à distância. E eu consigo estar conectado a vocês por toda a eternidade. E assim é e sempre será. Nós fazemos parte da mesma fonte. Seja humilde sempre. Tenha amor no coração sempre. Quem trouxe você aqui foi Deus, porque o seu espírito sentiu. Você sente que eu estou aqui. E você sente que o meu Pai está aqui. Por isso você está aqui. Aqueles que não sentem, atacam, escarnecem, julgam, porque estão distantes de Deus. E a centelha divina ainda está adormecida neles. Você não. A centelha divina em você já está acesa, está viva, assim como muitos outros que estão aqui e estão assistindo também. Ainda tem que acontecer muito. Recebam o meu espírito e o meu amor. Pode se sentar. Todos vocês receberam o mesmo que eu passei para ela. Filhos,
nós teremos muitos ensinamentos. Muitos ensinamentos. Eu trouxe muitos aqui para assistir essa palestra. Alguns estão enfurecidos e com raiva. Não tem problema, mas precisavam ouvir isso. Eu trouxe aqui muitos espíritos que estão manipulando alguns encarnados para atacar o meu filho, para tramar contra o meu filho. Eu tirei esses desencarnados de perto deles. Não tem problema, não se preocupe, não se sinta culpada, porque isso é natural. Então, filhos, nós teremos muitos ensinamentos no planeta Terra, teremos muitos ensinamentos aqui no Brasil, com todos, mas nós teremos muitos ensinamentos, filhos, com médiuns. Os médiuns terão muitos ensinamentos. Os médiuns espíritas e de outras religiões, inclusive universalistas, terão muitos aprendizados. E nós vamos trazer muitos de vocês aqui, para vocês terem uma oportunidade de fazer o que tem que ser feito. Não se precisa de muitos de vocês aqui para fazer algumas coisas. Vocês virão pela infinita misericórdia de Deus, mas para virem aqui, será necessário humildade e colocar o orgulho de lado e a vaidade também. Nós vamos trazer, porque o Deus que eu sirvo e o meu filho serve é o Deus do impossível e do tudo pode. Nós não servimos a mentores espirituais, nós servimos a Deus. Filhos, eis que eu vos deixo a minha luz, a minha bênção, a minha paz e a minha graça que vos basta. Fiquem todos em paz. Saudações, filhos. Saudações. Amém.